Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Camila. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Voltar a apresentar um trabalho no programa que eu já fiz parte e eu vou começar a minha apresentação. Bom, então o trabalho enviado para a PG foi intitulado A Música Disparada em Diálogo com a Educação Ambiental, possibilidade para a formação crítico-transformadora dos professores de ciências. Os autores sou eu, Camila, como já falei, já fiz parte do programa, mas hoje estou no doutorado na Unesp de Bauru, a professora Laíse, que também é doutoranda do programa de pós-graduação da Unesp de Bauru, e o professor Antônio, que é coordenador do nosso programa, de Educação Científica e Ambiental da UFLA. O objetivo do trabalho foi, então, analisar a música disparada a fim de propor um diálogo entre a obra e a educação ambiental crítica, considerando a formação inicial de professores de ciências sob uma perspectiva crítico-transformadora. Então, Lima 2016 propõe que a formação de professores ela reflita, e proponha discussões sobre questões sociais, culturais, econômicas e políticas, a fim de que os docentes eles possam superar as visões ingênuas que eles têm em relação ao papel das ações educativas para a transformação da realidade social. E aí, nesse sentido, a autora ainda defende a necessidade de um embasamento em um modelo de formação crítica. A educação ambiental transformadora, então, ela vem no sentido de contribuir para esse tipo de formação, porque ela tem uma proposta revolucionária e emancipatória, e o seu papel é promover uma educação enquanto praxe social. Esse tipo de formação, que foi proposto anteriormente, pode ser então desenvolvido por meio da música enquanto obra artística, A música disparada é uma dessas propostas para esse trabalho, Ela foi composta por Geraldo Vandré e Theo de Barros e foi interpretada por Jair Rodrigues em 1966. É uma das músicas revolucionárias que foi composta durante o período de ditadura militar implementada em 1964. A música ela se caracteriza por uma narrativa, então, de tomada de consciência de um sujeito boiadeiro que vai contar a realidade vivida por ele, uma realidade de muita opressão, mas ele também vai se posicionar frente a essa realidade. Então, para além de retratar o período do golpe, da ditadura militar, essa música ela vai retratar também esse processo de conscientização do sujeito frente à sua realidade. Para a análise da música, embasou-se na análise discursiva proposta pelo Círculo de Bakhtin. Dentro dessa proposta teórico-metodológica, existe uma teoria específica que é proposta por Silva, que é a teoria do enunciado concreto, e o enunciado, ele então provoca algo, considerando a fala de algum protagonista numa situação de enunciação, e vai gerar uma resposta sobre essa provocação realizada, segundo Voloshinov, 2013. A identificação, então, dos enunciados foi identificado os enunciados por meio da análise da música, e para essa identificação, a letra da obra ela foi subdividida considerando a ordem cronológica do desenvolvimento do enredo, Então, os trechos da música foram subdivididos em 3 momentos para a realização da análise, depois eu vou apresentar. Esses trechos foram apresentados seguidos da discussão dos enunciados identificados, e esses enunciados seguem destacados em negritos, como vocês vão ver. Então, aqui os trechos que compõem o primeiro momento da música, trecho 1, 2, 3 e 4. A gente não vai conseguir ler ele todo aqui, mas depois vocês vão ter acesso a isso também. Então, no primeiro momento, o primeiro enunciado identificado foi: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aqui o boiadeiro, ele já começa a contar que ele vem do sertão, Então aqui vai ser retratada uma realidade do sertão nordestino, e ele começa a preparar o ouvinte para poder escutar o que ele tem para contar, Porque o narrador, ele entende que esse ouvinte, ele pode não agradar do que ele tem a dizer, Então, no segundo enunciado, ele já vai destacar essa realidade, Então, ele traz: ver a morte sem chorar, a morte, o destino e o destino, tudo estava fora do lugar.
Então, nesse enunciado, né, ele relata a situação difícil de muita opressão e também de violência, considerando a realidade do sertão nordestino. Ainda no primeiro momento, né, o autor destaca, né, o boiadeiro, sujeito, personagem, que eu vou chamar aqui. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Então, o personagem ele vai identificar duas posições antagônicas ali enquanto sujeito social, né? Ele desenvolve essas duas posições antagônicas. Então, ora permite o sujeito fazer parte da boiada, ou seja, pertencer à classe dominada, e ora como dono da boiada, devido à morte do antigo boiadeiro, que vocês conseguem perceber na análise da música como um todo, né? Na visualização da música como um todo. Então, nesse momento de boiadeiro, ele é pertencente à classe dominante. Ainda no primeiro momento, ele destaca: muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como um sonho, e boiadeiro era rei. Então, enquanto sujeito pertencente à classe dominante, ele dominou, além de muito gado, muita gente vivendo um sonho, né, em que o boiadeiro era considerado um rei. No próximo enunciado destacado, né, eu vivo para consertar. Então, o personagem ele demonstra um posicionamento frente a essa realidade que ele percebe, né, frente a essas classes aí antagônicas que eu já coloquei, no sentido de transformar ao dizer que ele vive para consertar essa realidade. Então, portanto, é possível a gente perceber que ele entende o seu papel enquanto agente na transformação da sua realidade. Considerando a perspectiva da educação ambiental transformadora, esses grupos em vulnerabilidade social, eles se encontram em maior dependência dos recursos naturais para a manutenção de suas condições objetivas de vida, excluídos do acesso de bens públicos e apartados das decisões no que diz respeito à definição de políticas públicas que vão interferir na qualidade do ambiente em que esses sujeitos vivem, né? Então, ficou claro que o sujeito, esse sujeito enquanto representante ali da classe dominante, ele vive nessa dependência dos recursos naturais, né? Mas é possível perceber que esse narrador, ele não vai estagnar nessa superfície da realidade, né? Isso vai ficar mais claro na análise do segundo momento da música. Então, aqui é o segundo momento, que foi identificado pelos trechos 5 e 6, né? Então, o primeiro enunciado desse segundo momento: mas o mundo fui rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então, nesse enunciado, o boiadeiro vai revelar essa tomada de consciência, né, sobre a sua realidade, a qual vai se desenvolver por meio das andanças que ele faz pelo mundo, né, e dos sonhos que o narrador foi sonhando. Então, nesses sonhos, as visões do narrador foi se clareando, e o personagem acordou do sonho que era até então de ser boiadeiro, né? E aí um outro enunciado desse segundo momento: então não pude seguir, valente em lugar tenente, e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Nesse outro enunciado, o boiadeiro ele vai revelar que ele não pode seguir dessa forma, né, no seu lugar de boiadeiro, sendo dono de gado e gente, porque com gado há uma relação de exploração, né, mas com o ser humano essa relação ela deve se desenvolver de forma diferente. Então, a educação ambiental transformadora ela vai se caracterizar pelo reconhecimento da existência de diferentes classes, como foi possível perceber aqui, né, no relato do personagem, e de suas desigualdades, considerando os sujeitos socialmente excluídos. O narrador percebeu isso, né, esses sujeitos socialmente excluídos. Assim, é possível identificar um amadurecimento intelectual ao desnaturalizar a realidade social, o que permite um agir consciente sobre as contradições históricas que estão presentes na sociedade. E aí, então, a educação ambiental transformadora, ela vai afirmar a possibilidade de transformação global das relações sociais. No terceiro momento, que foi identificado por meio desses trechos da música, né, dos trechos 7, 8 e 9, então, apresenta-se os seguintes enunciados: se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto para enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Então, aqui é possível perceber que o narrador ele considera essa possibilidade de insatisfação de quem escuta a música, mas mesmo percebendo essa possibilidade, ele não deixa de cantar, pois ele diz que não canta para enganar, né? Ele só canta a sua realidade, a realidade do mundo em que ele vive.
e se quem escuta não estiver satisfeito, ele vai cantar em outro lugar, né? Então, nesse sentido, é possível a gente identificar um posicionamento revolucionário do narrador, que agora é considerado cavaleiro, né? Como aponta o enunciado seguinte. Então, agora aqui ele caracteriza, né? Agora sou cavaleiro, laço firme e braço forte, num reino que não tem rei. Então, o sujeito não se caracteriza mais como boi, nem como conduzente ali, né, do boi, e nem por boiadeiro, mas agora ele é cavaleiro e é um homem livre que tem consciência para falar sobre a realidade do mundo em que ele almeja, que não tem rei, né, onde as pessoas possam ter as mesmas condições de vida. Então, de acordo com o Loureiro, a praxis revolucionária ela é uma atividade que vai precisar de um sujeito livre e consciente da teoria. Nesse sentido, é possível ressaltar a importância da educação no que se refere à formação desse sujeito revolucionário. É possível ressaltar que uma praxis educativa ela vai promover condições para o desenvolvimento de uma ação transformadora dos sujeitos e, consequentemente, dos grupos sociais, visando a superação das relações de dominação presentes na sociedade capitalista contemporânea. E então, esse trabalho, né, ele, como consideração, é possível perceber a potencialidade do diálogo entre a música e a educação ambiental transformadora, e vale ressaltar a importância desse diálogo nos projetos, nos cursos e nos espaços para a formação de professores de ciências, uma vez que esse diálogo ele pode permitir a formação de professores de ciências críticos, no sentido de compreender o papel histórico do homem e as possibilidades de transformação da realidade socioambiental. Aqui são as minhas referências que eu utilizei para o desenvolvimento do trabalho. E obrigada, não podia deixar de terminar esse trabalho sem dizer, né, viva a democracia.